paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a noite. Deus abençoe a vida. Deus abençoe a família. Deus abençoe a casa. Deus abençoe os amigos, os irmãos, né? De vocês. Os irmãos na fé e os irmãos de sangue, né? Glória a Deus, hoje conseguimos nos reunir, estar firme no propósito. Deus fala que conserva em segurança aquele cujo propósito é firme no coração, né? Ele sabe nos guardar no meio das tempestades, no meio das coisas, das festas. Tem nos dado força, nosso Deus é muito bom. Hoje eu queria ler uma palavra com vocês, vou trazer a mensagem que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 3. A gente vai começar a ler a partir do versículo 14, tá bom, irmãos? Efésios 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Que bom estar com os irmãos. Em nome de Jesus, Senhor. A minha Bíblia vem dizendo assim: a oração de Paulo pelos santos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Até o versículo 19. Irmãos, glória a Deus. Paulo aqui, ele se pôs a orar pela família dos santos, né? Família da igreja, família daqueles que são separados, né? E ele se pôs a orar, e o começo dela é muito lindo, que ele fala assim, que Deus recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Amém? O que quer dizer? Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, santo, separado, eu não estou falando de perfeição, estou falando de separação. Quando você é um homem, uma mulher de Deus, toda vez que você dobra o seu joelho pela família, pelos seus familiares, pela família dos seus irmãos na fé, pela família daqueles que estão tentando entregar a vida para o Senhor, pelas famílias, né? A Bíblia fala que Deus recebe, tanto no céu como na terra. E ele fala assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele fortaleça no íntimo do seu ser. Olha só, quando fala com as suas riquezas, você já sabe o que isso sugere para essas pessoas, né? Que Deus te fortaleça com as riquezas, não é essas riquezas. É no íntimo do seu ser. As riquezas que Deus tem nos dado é o amor, compaixão, é sentir a dor do próximo, é orar para que o próximo seja salvo. E ele fala assim, para que te fortaleça no íntimo do seu ser, no íntimo do seu ser, no mais profundo. Ele quer te fortalecer, ele quer criar raiz, ele quer que você tenha raiz para que você seja fortalecido e nenhum vendaval venha e te derruba. Então Paulo já orava para que Cristo ele não viesse ser superficial na vida de vocês, mas que ele estivesse arraizado no profundo do seu ser, para que você tivesse força, para que ele fosse a sua raiz, né? A Bíblia fala a raiz de Jessé, né? Para que ele fosse a sua raiz, para que ele seja a sua raiz, né? Para que ele, sendo a sua raiz, independente do que aconteça com o nosso exterior, no nosso íntimo, no nosso profundo, estamos fortalecidos. É como aquela palavra que fala, nosso homem exterior se corrompe a cada momento, mas interiormente o Espírito
se renova a cada segundo, né? Por quê? Ele quer estar conosco, Ele quer ser a nossa fortaleza, mesmo que por fora a gente sinta o frio do vento, a gente balance com as tempestades, mas Ele estando ali cercado, no profundo do nosso coração, a gente vai estar firme, a gente vai estar cheio da presença dEle. E fala assim, do seu ser, com poder por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite no seu coração, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Olha só, Paulo ele ora não para que nós venhamos ter um momento superficial com Deus. Ele ora para que a gente venha ter algo profundo. Ele ora não para que a gente venha ser visitado de vez em quando por Deus, mas para que Deus habite no nosso coração perpetuamente. Deus ele não quer fazer visitas para a gente esporadicamente. Hoje eu senti Deus, ontem não. Eu senti Deus ali, aqui não. Aquele pastor pregou, eu senti Deus. Esse pastor ele não pregou, não senti Deus. Paulo ele orava pelos santos, para que os santos eles fossem ali cercados, para que Cristo habite no coração de vocês. Ele estava orando para que a igreja fosse morada de Deus, não visitação de Deus, não visitação do Espírito Santo. Paulo ele não orava para o Espírito Santo te visitar, ele orava para que o Espírito Santo fizesse morada perpétua em você, porque você não pode ser uma pessoa que simplesmente de vez em quando sente o toque de Deus, você se emociona. Não, você tem que estar com Ele tem que habitar em você. Paulo falava para aquela igreja de Éfeso que já sentia, já tinha um contato com Deus, e ele orava para que aquela igreja fosse profunda, fosse uma igreja avivada, fosse uma igreja cheia, uma igreja que não fosse um fogo momentâneo, que você acende e apaga, uma brasa que acende e de repente apaga. Ele queria que aquela igreja fosse como uma tocha, como fogo no altar que nunca se extingue, e o combustível é o Espírito Santo. Que todo dia venha queimar a oferta no altar, que é a sua vida, a santidade, que a santidade venha ser o combustível. Paulo estava orando e clamando a Deus, não para aquele povo ser tocado, ser isso e aquilo, não. Ele orava para que aquele povo fosse profundo, fosse fortalecido, tivesse intimidade, porque ele sabia que vinha tempos difíceis, né? Paulo ele não podia estar sempre no lugar, então ele orava para que o Espírito Santo fizesse a obra naquelas igrejas, para que aquele povo fosse alicerçado, não se perdesse. E muitas das vezes a gente acaba se tornando uma caixinha de desejo dos irmãos, né? Os irmãos vêm na igreja, uma hora por isso, ora por aquilo, aí você ora aqui, ora ali, ora aqui. Mas Paulo está ensinando aqui, através do Espírito Santo, que nós devemos orar pelos irmãos da igreja, para que eles venham ter um contato com Deus, não superficial. Nós devemos orar pela igreja, para que a igreja seja profunda, para que a igreja seja habitação diária, momentânea de Deus. Momentânea não, né? Constante de Deus, perdão. Para que seja morada diária, para que todos os dias você ao acordar, você sinta Deus. Você não precisa estar num culto, mas o seu abrir dos olhos, você sabe que Deus habita dentro de você, porque você se separa. E infelizmente, e alegremente também, Deus deu essa mensagem hoje, porque a tristeza da igreja hoje, da nossa tristeza, é ver pessoas que se dizem crente hoje, mas são superficiais. São essas pessoas que são visitadas, sente o toque, uma cura aqui, um arrepio, né? Acha que é Deus, que Deus está na vida dele, acha que sabe de Deus. E aí você vê nesses momentos de festa, essas pessoas não suportam as lutas. E não suportam as lutas por alguns motivos, mas o maior deles é porque o sacerdote hoje não sabe orar. Irmão, você é doido falar isso?
Os pastores, homens e mulheres de Deus, hoje tinham que orar como Paulo orou pela igreja de Efésios, pelos santos. Senhor, que eles venham ter comunhão, que eles venham ter intimidade, que eles venham ter profundo com o Senhor, que eles venham ter o Senhor diariamente no coração. Paulo, ele não estava orando para que aquela igreja seja próspera, que todo mundo fosse curado. Não, ele sabia que isso era inevitável. Ele sabia que isso iria acontecer, porque no mundo teríamos aflições. Ele mesmo sofria aflições. Mas se aquele povo tivesse Cristo no coração, tivesse intimidade, se o fogo queimasse todo dia no altar, aquele povo ia conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da intimidade com Deus. E é isso que a igreja não tem hoje, não tem largura, não tem altura, não tem profundidade. Ela não se aperfeiçoa, ela não se esmera. Tem pastores que falam, não, Senhor, vem nos tocar hoje. Hoje. Não, Senhor, eu quero ser morado. Mora na Juliana, mora no Renato, na Cíntia, no Josiel, mora. É por isso que hoje nós vamos nos pôr a orar, para que Deus, Ele venha morar nesses nossos irmãos, nos nossos familiares. Nós vamos nos prostrar a Deus, como Paulo fez. Não para que nossos familiares, nós venhamos orar pelos desejos dele. Ó, irmão, olha pela cura. Ó, irmão, ora pela libertação. Ó, irmão, ora por isso. Aí você acaba se tornando um pombo correio. Não. Ore pelo que o Espírito Santo deseja. O Espírito Santo deseja fazer morada e trabalhar no íntimo. Porque se o Espírito Santo estiver no coração daquela pessoa, tudo se transforma. E é inevitável o de dentro não transformar o de fora. A cura virá, a libertação virá, mas Deus quer profundidade. Então Paulo estava dando um exemplo para a igreja de Efésios, que eles tinham que ser profundo. Ele orou para que aquele povo ele tivesse a presença do Espírito Santo. E hoje os pastores não oram por isso. Tem até um louvor, né, irmã, que canta assim, né? Vem me visitar hoje aqui, né? Não é visitar, não. Eu entendo o louvor, é bonito, mas não é visitar, não. Senhor, eu quero ser morada do Senhor perpétuo. Eu quero que esse fogo, essa chama, ela queime no altar, como no altar do templo. A chama do sacrifício, da oferta, nunca se extinguia, estava sempre acesa. Então você tem que ser uma oferta diária para Cristo, para que esteja sempre aceso o fogo do Espírito na sua vida. E qual que é o combustível? Santidade, separação. E por que a gente tem visto a igreja apagada? Não se separa. A minha esposa está no interior, qual eu vim esse dia, que tristeza. A igreja não se separa de nada, está no meio da bagunça, da bebedice, das orgias, das farras, dos palavrões, dos maus hábitos. A igreja aqui onde nós congregamos, os irmãos não têm força para se separar, ou é por causa do filho, ou é por causa de qualquer coisa, mas está no meio da bagunça, está comemorando uma festa pagã, de uma forma pagã. Por que isso, André? Por que, meus irmãos? Porque o pastor não sabe orar. O pastor fica orando por tanta porcaria. Desculpa falar, porcaria. Eu digo porcaria no sentido assim de ser irrelevante perto do que a graça do Espírito Santo te dá. Senhor, visita ali. Senhor, tá chorando ali. Não, Senhor. Faz morada, dá intimidade, que eles venham conhecer o Senhor no profundo, no secreto, na altura, eles venham ter entendimento de quem é o Senhor. Senhor, cria raízes no coração, na vida dessas pessoas. O que é isso? É nos pensamentos, é no emocional, é no sentimento. As pessoas hoje sucumbem emocionalmente, não suportam a luta, não suportam a pressão. Por quê? Os pastores não buscam mais que as pessoas venham conhecer a Cristo. Estão dando migalhas que caem da mesa, e aí você vê uma igreja apagada, uma igreja que é visitada de vez em quando está passando luta e sente. Não, é todos os dias. O
fogo tem que arder, irmãos. E aí a Bíblia fala no 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, que lindo. Se a gente não conhecer o amor de Cristo, não tiver essa intimidade, a profundidade, a gente não vai conhecer a plenitude de Deus. Tem gente que fala de Deus, mas não se aprofunda, não sabe nem o que Deus é. Acha que Deus é o Papai Noel que estão apresentando aí hoje. Acha que Deus hoje, ele é um homem que ele carrega um monte de presente e você pedindo, ele te dá. Acha que pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Não é assim, meu Deus. Não é assim. É por isso que nós devemos procurar profundidade, conhecer, estudar a palavra, meditar nela. Como o irmão Josiel falou algo para mim que me alegrou muito o coração. Fala assim: André, eu quero estudar, eu quero aprender, não para saber, para ser teólogo, não para discutir, porque eu quero evangelizar, eu quero falar quem é Deus, eu quero saber da grandeza de Deus, o expressar da palavra de Deus, e eu vou me aprofundar na Bíblia e nos estudos, em tudo que Deus me der, e principalmente na oração e na comunhão. Assim temos que ser nós, separados. Ontem, coisa mais linda, eu recebi um grande presente, estar com os irmãos. Eu não sou digno disso, não. E a gente ficou ali, né, irmãos? Eu não sei para os irmãos, mas para mim, eu queria que mais pessoas estivessem com a gente, né? A gente queria mais pessoas e queria que tivesse uma mesa muito grande, mas falando as mesmas coisas que nós estávamos falando, da palavra, o interesse, o amor, o zelo, a preocupação. É lindo. Mas hoje nós vamos orar, como Paulo fez. Orar diante do Pai, se prostrar, colocar todas as famílias, os irmãos, para que eles venham conhecer a Deus. Hoje, muitos, se Jesus voltasse hoje, grande parte daqueles que se dizem cristãos estariam no inferno. Por quê? Falta de obediência. Não se separar. Mas, irmão, você entende, né? Meu filho aí vai ficar mal, Fique bem com seu filho. Vai com Deus é outra coisa. É igual a Cíntia sabe, a gente não vai dar nome. Eu tenho que ser o bom moço, o bom menino, eu tenho que agradar todo mundo, eu tenho que ser o querido. Você é querido pelo mundo, pelas pessoas, é bem falado. Você é o menino de ouro, mas para Deus. Você tem se feito inimigo, porque você tem estado no meio do mundo. É triste, irmão, às vezes, que nem falávamos ontem, a gente parece loucos, né, irmãos? Loucos. Mas Deus é bom. E hoje nós vamos orar pelas nossas famílias, porque Deus fala assim, por esta razão ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família no céu e na terra. Você que está se separando, você que está sentindo na pele a tristeza, às vezes, está sozinho, você vai orar com a gente agora. E quem estiver ouvindo também, e vai chegar a sua oração a Deus. Porque você tem pagado um preço, e não é sacrifício de todo, um preço de renúncia, de amor ao próximo, principalmente de amor a Deus. E quando você ora, Deus intercede. O Espírito Santo, ele ouve o nosso gemido, a nossa lágrima. Que Deus abençoe vocês, essa palavra fortaleça. Que vocês saibam que a oração de vocês é ouvida. Que esse fogo sempre venha arder no coração de vocês. Não venham querer visita, não. Fala assim, eu não quero visita. Eu quero ser morada. Diária, perpétua. Constante. Senhor, eu não quero ser uma brasa que agora acende, que daqui a pouco está apagada porque saiu, não. Eu quero ser uma tocha acesa, que o meu coração seja o altar do holocausto, que é a minha vida. Que esteja todo dia colocado ali, que o Senhor queime essa cidade. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos se você puder, interceda se você puder, pelas famílias daqueles que precisam.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Santo e bendito é somente o Senhor, Deus perfeito, soberano e grandioso. Deus que faz o impossível. Deus que atende oração de pessoas pequenas, simples e frágeis, mas que creem pela fé, que estão buscando e servindo um Deus todo-poderoso, que se separa dos momentos que até são alegres, momentos comemorativos como desta data, de pessoas que se dizem crentes, mas estão, meu Pai, infelizmente, comemorando festas pagãs. Mas, Senhor, nessa noite, meu Pai, esse meu irmão, essa minha irmã que vai ouvir esta palavra, que vai ouvir esta oração, nós colocamos a família, Senhor, a família deles, a nossa família, no trono da Tua graça e pedimos ao Senhor, Pai, que eles venham ter, meu Pai, profundidade, que eles venham, meu Pai, conhecer o Senhor, que eles venham ter intimidade. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, se revela no íntimo e no profundo. Cria raízes, meu Pai, no coração desse irmão, dessa irmã, que é abalado por qualquer coisa, porque a semente não tem criado raiz, mas que hoje o Senhor penetre no íntimo e no secreto. Oh, meu Pai, que a sua raiz venha estar firmada. Nós vemos pessoas, irmãos, meu Pai, até pregadores, que não tem força para te buscar, que não conseguem cultuar, que não conseguem, meu Pai, passar mais de um dia, meu Pai, em comunhão com a igreja, louvando, adorando, buscando a santidade. Irmãos, meu Pai, que por qualquer outro motivo tem, meu Pai, negado o Teu Evangelho, mas nessa noite nós oramos por essa igreja, Pai. Porque, meu Pai, o nosso propósito é que as pessoas venham ter intimidade, venham receber o Teu Espírito Santo, que elas venham ser cheias, meu Pai, do Senhor, que a santidade que elas venham começar a praticar, meu Pai, venha ser o combustível no altar para queimar e queimar e queimar a Tua presença ali no coração deles, que eles venham sentir, meu Pai, cada vez mais forte, Senhor, o arder da chama do Teu Espírito Santo, o Seu amor se aprofundar e tomar todo o ser deles, que pela fé, meu Pai, eles venham conquistar a intimidade, eles venham descobrir, meu Pai, a altura, a profundidade, a largura, meu Pai, de uma presença, de uma vida com o Senhor, uma vida de intimidade, uma vida de renúncia, uma vida de propósito, Senhor, uma vida na qual, meu Pai, não há espaço para o pecado, não há espaço para outros deuses, não há espaço para nada, mas somente para uma vida com o Senhor, caminhar com o Senhor, obedecer ao Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu imploro, assim como Paulo orou por aquele povo, os irmãos de Efésios, eu oro também, meu Pai, pela igreja, meu Pai, do nosso estado, do nosso Brasil, a igreja verdadeira, a igreja dos santos, a igreja daqueles que se separam. Eu oro pelos seus familiares, eu oro para aqueles, meu Pai, que até conhecem o Teu Evangelho, até gosta de ouvir a Tua palavra, até buscam, meu Pai, um milagre no Senhor, mas não tem profundidade, não tem, meu Pai, obediência. Que nesta noite, Senhor, eu não peço outra coisa a não ser que eles venham sentir no coração a presença do Senhor, meu Pai, que eles venham sentir no coração, meu Pai, o amor do Senhor a fluir, a limpar, a tratar, a tirar tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não é puro no altar, e que só fique a vida deles para o Senhor arder e queimar a chama do Seu amor, do Teu Espírito. Senhor Jesus, visita os nossos familiares, colocamos as famílias, meu Pai, neste momento perante ao Senhor, meu Deus, e por favor, Senhor, que hoje eles venham sim, meu Pai, ser tocados, ser moldados, ser modificados, que o emocional deles, meu Pai, já não seja mais
frágeis, que o íntimo deles venha ter a raiz do teu Espírito Santo, que a tua palavra seja o alicerce, meu Deus, que a graça do Senhor invada os corações dessa pessoa que vai ouvir hoje e venha saber que não são as festas, que não são, meu Pai, as datas comemorativas, meu Pai, que vai alegrar eles, que vai unir a família, mas sim está na presença do Senhor, está vivendo com o Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nesta noite, Senhor, eu te imploro, perdoa, Senhor, perdoa se somos falhos, pecadores, perdoa se não oramos como devíamos, se não expressamos o que é importante, se temos perdido tempo com coisas banais e pessoas até mesmo dentro das igrejas ouvindo o evangelho, indo para o inferno por falta de santidade, de obediência, porque já não se prega mais a comunhão, o buscar da intimidade, o clamar para que o Senhor firme raízes, que o Senhor lance o seu alicerce no mais profundo do nosso coração, para que quando vier as lutas, as tribulações, as tentações, quando vier, meu Pai, tudo, a opressão do inimigo, nada venha nos abater, nós possamos até balançar, meu Pai, mas nós não vamos desmoronar, porque o Senhor é o nosso rochedo, as suas raízes estão espalhadas em todas as áreas da nossa vida. Senhor Jesus, nessa noite eu te imploro, aviva, meu Pai, cada igreja, cada irmão que vai ouvir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toca com o seu Espírito Santo, e como nós lemos, que o Senhor não venha visitá-lo, mas que a partir de hoje ele venha ser morada do Senhor, morada perpétua. Nós vemos irmãos inconstantes na sua presença, que uma hora está bem, aí vem a luta, está mal, se mora no lugar bom, está bem, se não mora no lugar mal, já não suportam, porque para eles é o lugar, são as situações que definem o estado deles. Pessoas frágeis sem o seu Espírito Santo, mas que nessa noite, meu Pai, nesta noite o Senhor venha preparar um encontro, assim como o Senhor, meu Pai, preparou um momento com Paulo, e ele pôde conhecer ao Senhor, e buscou a sua face, e buscou obedecê-lo, e foi usado, ele teve intimidade, ele conheceu a plenitude do Senhor, Pai. Que a tua igreja, Pai, conheça a plenitude do Senhor, que a tua igreja, Pai, nessa noite, ela venha ser estruturada no teu Espírito Santo, pela tua palavra, pela fé, pela graça, por Cristo e para a glória do nosso único e soberano Deus. Meu Deus, firma a tua igreja, como a tua igreja está frágil, Senhor, como a tua igreja está profana, como aqueles que dizem, meu Pai, proferir o seu evangelho estão se sujeitando a tudo. Mas isso é porque também, meu Pai, os homens que têm a responsabilidade de levar o que é importante não estão levando. Hoje eu quero levar, meu Pai, ao Senhor a igreja da live de sexta, as irmãs do interior, levar até o Senhor, meu Pai, o culto de sábado da nossa igreja, levar, meu Pai, ao Senhor a igreja que está se reunindo nesta live diária, neste propósito. Visita o Renato onde ele estiver, que hoje ele venha cada vez mais ter intimidade e profundidade. O Josiel, a Juliana, Pai, que eles venham ser um canal, meu Pai, da plenitude do Senhor. Visita a Cíntia também, Senhor. Fortaleça, Senhor, que ela venha ser também, meu Pai, cada vez mais enraizadas pelo seu evangelho. Meu Pai, nós oramos pela igreja do irmão Clóvis, que se reúne aos domingos. Oro pelos irmãos, oro para que o Senhor fortaleça, o separe, mostre o caminho excelente do Senhor. Oro pela igreja, meu Pai, no mundo todo. Enquanto hoje muitos celebram as festas pagãs, um dia mentiroso, a tua igreja está
joelhos, meu Pai, clamando pela presença, clamando por conhecer, clamando por intimidade, clamando por força, clamando para que o Senhor mais e mais a santifique, a separe, a queime no altar a presença do Senhor. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Eu coloco, meu Pai, a vida dos meus irmãos, as famílias do caderno de oração, as famílias dos pedidos no WhatsApp, as famílias, meu Pai, na agenda. Eu coloco as famílias, as pessoas, as igrejas diante do trono da Tua glória, e que seja derramada, eu te imploro, a Tua presença, que eles venham ter um encontro enquanto é tempo, que haja conversão, haja libertação, haja transformação, que haja, Senhor, arrependimento, e que o Espírito do Senhor, meu Pai, venha dar experiências inigualáveis para esse povo, que eles venham conhecer o Senhor na essência, o amor do Senhor, pela fé, eles venham crer. Em nome do Senhor Jesus, eu passo essa oração para o teu servo, em nome de Jesus. Sim, Senhor, nosso Deus e Pai, concordância, Senhor, com o teu servo, em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor tem, Senhor, meu Deus, misericórdia de cada um de nós. Pois nós sabemos, meu Deus, que nós dependemos do Senhor na nossa vida. O Senhor é perfeito, o Senhor é único, o Senhor é tremendo. O Senhor, meu Pai, é a nossa força, o nosso refúgio. Nós temos, meu Deus, buscado um caminho justo, um caminho reto, que é o caminho onde o Senhor está. O caminho da verdade, da justiça, Senhor. Nós queremos viver e viver para agradar o Senhor. Nós queremos viver para glorificar o Seu nome, exaltar o Seu nome. A obra do Senhor se completar sobre esta terra. Por isso oramos, meu Pai. Manifesta o Teu poder sobre a Tua igreja. Manifesta, meu Pai, o Teu poder, meu Pai, no nosso meio. Sejamos, meu Pai, instrumentos nas Tuas mãos, sejamos tochas vivas, meu Pai. É o que nós pedimos a Ti. Derrama, Senhor, da Tua graça, em nome do Senhor Jesus, Pai. Servos e servas do Senhor comprometidos com o Senhor e com o Teu Evangelho, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor, para que a igreja, sim, meu Pai, ela esteja assim firmada, ela esteja, meu Pai, bem alicerçada, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos isso para que a igreja ela venha resistir aos dias difíceis, aos dias maus, aos dias de tempestade, para que o nome do Senhor seja louvado, para que este mundo venha ver, meu Pai, que a nossa fé, Senhor, meu Deus, é uma fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus único, para que todos venham ver, meu Pai, que o Senhor vive, o Senhor reina, e que nós temos, meu Pai, buscado matar a nossa carne dia após dia, meu Pai, e caminhado, Senhor, para resistir até o sangue, meu Pai, para manifestar a Cristo, para expressar a Cristo, para glorificar o nome de Cristo, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ver, meu Pai, o Teu Evangelho, meu Deus, frutificar a boa semente, meu Pai, frutificar nos corações. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia de cada um, Senhor, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, venha visitar os Teus servos, as Tuas servas, que o desânimo, a tristeza, meu Pai, a mágoa, a sujeira que entrou, o joio que foi plantado, meu Pai, venha ser arrancado, venha ser tirado dos corações, os corações venham ser limpos, meu Pai, venham ser renovados, e que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, venha trabalhar, meu Pai, na vida de cada um. É o que nós oramos ao Senhor. Que a igreja do Senhor, meu Pai, venha se alegrar na Sua presença, meu Deus, com ordem, com decência,
em nome do Senhor Jesus, sem fugir da tua palavra, sem fugir do teu evangelho, defendendo, meu Pai, o evangelho, meu Pai, com todas as forças, em nome do Senhor Jesus, o verdadeiro evangelho, não um evangelho de fascismo, meu Pai, de mentiras, de, meu Pai, lendas, meu Pai, de histórias inventadas, Senhor meu Deus, de fábulas. Então, meu Deus, em nome de Jesus, o evangelho puro, no qual o Senhor anunciou e os apóstolos também anunciaram. Os verdadeiros evangelistas anunciaram. O evangelho sem interesse, o evangelho, meu Pai, que leva o homem realmente à salvação, ao arrependimento. É esse evangelho que nós desejamos pregar, meu Pai. O evangelho que vai levar, meu Pai, almas se converterem a Ti. Em nome de Jesus, Pai. Realmente, meu Pai, os dias que nós temos vivido, nós olhamos e vemos pessoas, meu Pai, que amamos, meu Pai, em depravação, em situações, meu Pai, tristes, onde nós nos angustiamos. Mas nós oramos e intercedemos para que a boa semente do Senhor, meu Pai, ela venha germinar, ela venha frutificar, em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos, meu Deus, que vale a pena, Senhor. Vale a pena te servir, vale a pena passar o que passamos, ouvir muitas das vezes insultos, meu Pai. Às vezes, meu Pai, os rostos se amarram para nós, meu Pai, se fecham, nos encaram por conta disso. Por conta, meu Deus, de querer levar o Evangelho com seriedade, sem brincadeira, sem fascismo, porque sabemos que uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, que nós venhamos viver para Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, que a nossa casa venha Te glorificar, que a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, que tudo que nós fizermos seja para a honra e para a glória do Senhor, meu Pai. E assim nós agradecemos a Ti. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Aleluia, aleluia, irmãos, glória a Deus. A oração do justo tem o eficaz, né? Eu creio, irmãos, que os nossos familiares, nossos irmãos na fé, que estão débeis ainda por causa de uma religiosidade, de doutrinas, eles não vão ver que nós somos melhores, nem que nós somos mais privilegiados, mas vão ver que de pequenos grãos de areia, crianças que ainda não como nós, Deus suscita a força e dá o exemplo do Evangelho. E eu creio, irmão, que Paulo, ele tinha fé para orar, para interceder pela família dos santos, pela família da fé. Nós também temos. Há um preço a ser pago e não é preço financeiro, de renúncia, de abrir mão da nossa vida, dos prazeres, para que nós sejam salvos. Eu creio que a nossa oração vai ser atendida. Em nome de Jesus. Deus abençoe, viu, a noite de vocês. Deus abençoe Vocês também. a família, que Deus dê descanso, que Deus dê paz. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ele não te visite, mas que a partir de hoje ele faça morada por perto. Que todo dia a santidade que você pratique seja um combustível para ele queimar nesse altar do seu coração. Em nome de Jesus. Amém, que assim seja.